esse é o Fala Escola. Nós vamos receber hoje uma convidada muito maravilhosa, uma professora educadora. É uma gratidão ter ela conosco, né, nesse momento aqui. Também acabou de sair da aula, na correria, nas reuniões. Melissa Anjos. Melissa é graduada em Geografia, trabalha no centro universitário, ela toca diversas atividades relacionadas à educação, inclusive compõe, né, a equipe do CAPES Artes, na roda de educação, roda cantante, enfim, é uma pessoa que tem muito a contribuir com a educação pública, uma educação que precisa ser dialogada em todos os espaços. Melissa também traz um olhar sobre a educação, as perspectivas de mudança, né, nesse formato de escola, nesse formato de entendimento do espaço educativo, do olhar para a criança, do olhar para o adolescente, enfim. Queria agradecer muito a presença da Melissa e nós vamos aqui bater um papo, é isso. Estamos aí num país, num contexto muito complicado, ainda de pandemia, ainda de muita dor, muita luta e muito luto, né? Estamos aí praticamente há um ano ainda, né? Com muitos casos de Covid-19, a questão da vacinação não está superada no país, né? Atualmente, na Europa, começou a ter uma nova onda, né, da Covid, então continuem usando máscara, continuem se cuidando, continuem valorizando a vida, né? Porque se nós não valorizarmos a vida, realmente ficará difícil. Vamos pensar, né, para 2022 o que a gente faz com esse país, né? Não é à toa que a gente traz a Melissa hoje para falar um pouquinho também, a gente falar desse contexto de país, para que a gente busque alternativas, né, de vida. É isso. Esse é o Fala Escola, estamos completando um ano, né? Queria agradecer muito a Andréa Leão pela parceria. A Andréa Leão precisa vir aqui também conversar com a gente, né? Vamos fazer esse convite para ela. Aliás, já foi feito várias vezes, mas ela vive fugindo. Mas ela tem que justificar esse sobrenome dela. Ela é Leão, ela é brava, hein? Mas, enfim, vamos chegar junto aí nesse diálogo, né? Melissa, tudo bem contigo? Oi, Marcelo, tudo bom? Boa noite. Pode falar boa noite mesmo, porque estamos aqui às 20 horas. Então Isso tá mesmo, ótimo. boa Boa noite. noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Bom dia, Ô, boa Melissa, tarde. gratidão aí, tal, pela sua disponibilidade. Eu sei que da tua correria. Conta aí um pouco o que você anda fazendo na educação desse país, Melissa, que está difícil. Nós, professores do município, estamos em greve, né? Há uma questão de retirada de direitos da aposentadoria, aumento da alíquota de desconto. Aí o prefeito vem dizer que o servidor não paga, né? Enfim, ele não consegue olhar para o contra-cheque, não consegue ver uma folha de pagamento. O que você acha da situação do país, do professor no país, né? Porque a gente tem escutado muito que o professor tem professor demais, que o professor, enfim. E aí vem aquelas propagandas, né? No dia do professor, nossa, que legal, né? Uma missão, né? Vocês cumprem muito bem, né? Tem até uma propaganda do governo federal sendo veiculada agora, né? Em todos os canais. E a gente assiste aquilo e fala assim, nossa, é uma missão, é um sacerdócio. Não, não é. Nós somos profissionais de educação, precisamos ter garantido salário, assim como toda a classe trabalhadora. Eu sei que você tem muito para falar sobre isso. Então, eu queria começar provocando você um pouquinho, para falar um pouquinho dessa profissão. Mulher, na correria do dia a dia, lidando aí com toda essa loucura, né, que é a questão do magistério e de todos os desafios que a gente passa. É isso. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, pelo convite, Andréia, enfim. O Fala Escola é um importante instrumento
de se chegar aonde precisa chegar, né? Até porque ele parte da periferia e fala para a periferia também. Isso é extremamente importante. Não é nada fácil falar sobre isso, né? Porque o teminha complicado é esse nosso. Bom, o prefeito, ele está falando para um público muito específico, né? Ele não está falando para o professor, ele está falando para um público que reproduz o mesmo diálogo dele. Então, quando ele fala que o professor não paga o aposentadoria, ele está falando para esse povo que vai fazer todo um comercial dizendo que professor tem muitos direitos, que professor tem 2 férias por ano, que professor é vagabundo, que professor, enfim, é todo esse discurso. Então, ele está falando numa rede de informação que reproduz esse mesmo discurso. Ele não está falando para a gente. Né? E, infelizmente, isso acaba respingando em parte da sociedade que vai cumprir também, que vai absorver esse discurso. Né? E acho que o pior de tudo é essa ideia de missão que impõe ao professor, né? Impõe ao médico, ao enfermeiro, ao bombeiro, ao policial, ao professor, essa ideia de que estamos numa missão para desqualificar a profissão, né? Missão tem a ver com missão religiosa, tem a ver com algo impositivo. Né? Você tem uma missão de fazer alguma coisa, mas é uma profissão como outra qualquer. Né? A gente escolhe uma profissão para seguir e estamos nela. Muitos acabam descobrindo desde muito cedo que querem ser professor, sabe-se lá por qual via, e outros vão descobrir mais tarde, vão chegar nessa profissão, às vezes do nada, e acaba se descobrindo, enfim. Mas é uma profissão como outra qualquer. Né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é desmistificar essa ideia de missão. Porque enquanto a gente tiver isso na cabeça, a gente continua desvalorizando o professor, o profissional da educação. Não é nem só o professor, mas todo mundo que está no chão da escola. Então, não é missão, é profissão. Segundo de tudo, que a gente vive num país que tem um projeto antigo de sucateamento da educação, né? Da educação pública, educação básica pública, que deveria ser de qualidade para todos, não é. Primeiro que não é para todos, né? Porque a gente sabe que não existe escola o suficiente para atender toda a necessidade que se tem, principalmente nos lugares mais distantes do país, nas periferias. Então, tem muita gente fora, muita criança fora da escola, simplesmente porque não tem vaga nessas escolas, não tem escola para todo mundo. E segue esse processo de perseguição e sucateamento também da profissão, né? Do profissional da educação. Então, assim, nós somos uma das poucas profissões, se não a única, que está na rua o tempo inteiro lutando por todo mundo. Porque quando a gente vai para a rua, vai para a luta, não é só para lutar por melhores condições de trabalho para o profissional da educação, porque a gente está lutando por todo mundo que está ali, né? Por todas as categorias. Mas aí a sociedade olha para a gente e fala lá, aquele bando de vagabundo, não quer trabalhar, não quer estar na escola, não quer estar isso. Mas não vê que, na verdade, a briga é para que se tenha uma escola de qualidade, para aquele filho dessa pessoa ter uma educação de qualidade e poder lutar por uma vaga no mercado de trabalho com todos os outros. Né? Porque a gente vive num país desigual. De todos os países democráticos do mundo, o Brasil é o país mais desigual. A má distribuição de renda nesse país produz uma desigualdade absurda e cada vez mais está aumentando. O povo está morrendo de fome novamente. Estamos de volta no mapa da fome. Olha, é só olhar as imagens da briga nos lixões, nos despejos de ossos, supermercado vendendo osso, vendendo todo esse tipo de coisa que ia para o lixo antes, porque as pessoas não têm o que comer. Né? Então, estamos num momento extremamente complicado e delicado.
já vem há alguns anos nesse processo, né? Esse 2021 não está fácil para ninguém. Estamos ainda no meio de uma pandemia, né? Apesar do que se diz, do que se faz. O Estado de São Paulo, por exemplo, retirou a obrigatoriedade do distanciamento, né? Não podemos ficar todos juntos e misturados agora, não tem problema. Existe aí uma conversa de se tirar também a obrigatoriedade da máscara. E, no entanto, a variante Delta está aí, segue fazendo vítimas, e hoje cada vez mais crianças e adolescentes. Né? Essa volta às aulas, que era necessário, se a gente pensar pelo ponto de vista da criança e do adolescente, era necessário, de alguma forma, né? Mas ainda estamos vivendo um momento complicado. E o fato de, em todo esse período de pandemia, o Brasil ter tido ações que não condiziam com o estado crítico que estávamos passando, e isso é um dos motivos de termos tantos mortos, né? tantas vidas perdidas, enfim. A gente devia pensar melhor, né? Uma coisa que não fizemos, e aí não é culpa nossa, na verdade, é culpa de todo um sistema, porque a gente não tem como lutar contra um sistema que é opressivo e que está aí desde sempre, né? Mas algo que deveríamos ter feito era ter repensado a educação brasileira, né? O sistema educacional brasileiro. Se tinha um momento específico para se fazer isso, era esse. Né, repensar o modelo de educação brasileiro, esse modelo tecnicista que a gente segue reproduzindo. O novo ensino médio está vindo aí para continuar essa reprodução, e sabe-se lá, se não para aumentar a desigualdade educacional nesse país, porque é esse o objetivo. Né? Nós temos um ministro da Educação que diz que a universidade não é para todo mundo. O que esperar desse Ministério da Educação, desse governo? Né? Em 2022, ano de eleição, não parece que vai melhorar. Ainda temos aí um ano, tomara que só seja um ano, de muita luta, de muito problema. A luta não vai parar depois, mas esses últimos anos está sendo um pouquinho demais, né? A gente não está mais aguentando seguir sozinho. Até porque falta um comprometimento da sociedade com relação à educação. Né? Eu vejo que é muito fácil a gente, no geral, se comprometer, por exemplo, com a arte. Né? Você toma uma posição e fala que a arte salva e a arte é uma maravilha. Eu não estou dizendo que não é essa a questão, mas com relação à educação, a gente está sempre em cima do muro, porque é difícil se posicionar, né? Porque você está indo contra um sistema. Você está indo contra toda uma sociedade que diz o contrário, contra um sistema, contra um governo que diz o contrário, que diz que educação não é prioridade, que educação é gasto e não investimento. Né? Porque a gente ainda não entendeu que educação é investimento. Né? Então, é muito difícil as pessoas se posicionarem, porque educação, ou você se posiciona, ou você é a favor ou é contra. Não tem como ficar em cima do muro quando a gente fala de educação. Né? Então, as pessoas meio que se ausentam disso aí, porque, de fato, é uma luta muito difícil. Né? De fato, é uma trincheira pesada, mas que a gente está aí, segue e vai continuar seguindo. Afinal de contas, não tem para onde correr, né? É isso, gente. Aí conheço aí Melissa Anjos. Aí eu falei que a conversa, assim, só fiz uma provocação, mas ela já trouxe todo esse contexto que a gente está vivendo e precisamos tomar pé, né, Melissa? Pisar no chão, né? Acreditar na potencialidade de cada um. Como você bem disse, nós não somos culpados por todo esse sistema, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um olhar enquanto sociedade, um olhar de empatia, de respeito,
Professor não é vagabundo, profissional de educação, da merendeira, da pessoa da limpeza, não são vagabundos. Vagabundo é aquele que aumenta o salário e tem o poder de aumentar o salário, por quê? Porque ele foi eleito por nós. Né? Então, a gente tem que fazer um outro viés. E aí a Melissa, vou explorar um pouquinho, ela faz isso muito bem com a Andréa Leão, lá no CAPES Artes, elas fazem uma roda lá de discussão política, mas não política para você escolher A ou B, esquerda, direita, nada disso, para entender que rolê que é esse da política, né? Porque a gente precisa entender, parece que a palavra política, Melissa, ela foi assim demonizada, né? Não pode falar de política porque vai sair uma briga, não, muito pelo contrário, né? A gente precisa sim falar de política. Assim como cada um professa a sua fé, cada um tem que respeitar, né, dentro das diferenças de cada um, mas eu acredito que as diferenças nos unem. A educação, ela não transforma a sociedade. A educação, ela pode mudar as pessoas e as pessoas mudarem a sociedade. Falando um pouquinho de Paulo Freire, também trazendo toda essa linha, né, de uma pessoa que construiu um processo de educação no diálogo, para uma educação que fosse de fato, que as pessoas entendessem o que é direito e não deixasse, né, de lado esse direito, né, não perdesse, porque a gente lutou tanto, né, na história do Brasil, né, para conquistar, né? Recentemente, ontem, eu assisti Marighella. Marighella é o exemplo do máximo do sujeito ter que pegar em armas na década de 60 para defender. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, as pessoas nem entenderam aquela luta. Ele foi chamado, sim, de terrorista, de bandido, todas as caracterizações, né? Mas ali era o máximo. A gente tinha uma ditadura no país. As pessoas estavam sendo mortas, presas, perseguidas. Nós conseguimos a democracia, né? E agora a gente não consegue dialogar com o vereador na Câmara Municipal, a gente consegue ir lá cobrar, a gente está com a internet o tempo todo aqui com o celular, não consegue cobrar? Será que eu voto e deixo o fulano lá fazendo o que quer? E ele ditando para nós, né? Olha, você recebe tanto, o buraco aqui na rua, aqui na Vila Nascente, no Grajaú, a situação do transporte público, a situação da saúde, né? As pessoas morrendo na pandemia. Qual é o tratamento, qual é né, o direito que está sendo cuidado aí nesse momento? Então, é um processo que a gente passa, sim, pela escola, né? Uma escola também que seja um pouco mais aberta, que não feche, né, as suas grades, né, para esse mundo aí fora. Então, a gente tem conversado muito, né? Tem acontecido muitas coisas. E Melissa está lá no CAPES Artes, puxando uma roda no sábado, né, chamando o povo para participar, chamando as pessoas para participar, para entender o que é isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que é participar dessas rodas, né? O CAPES tem uma história maravilhosa, Maria Villani, enfim, autora, escritora, mãe, enfim, tem uma infinidade de trabalhos aí que ela busca, né, defender dentro da cultura. Conversava com ela há cerca de um mês ou mais a respeito do papel dos coletivos de cultura. Os coletivos de cultura estão esperando o quê para se manifestar, né? Vai vir junto, a gente precisa vir junto brigar, porque a cultura não vai ser valorizada se a gente não brigar junto. E eu não estou falando como Marighella de pegar em armas, eu estou falando de dialogar. Eu até penso Alguns que não é momentos não é por essa via, né? Mas ao mesmo tempo a gente está sendo trucidado, né? Estamos sim numa guerra complicada, né? Então como é que é essa história da roda, as rodas que acontecem no CAPES, o que você desenvolve? Você é geógrafo, você tem uma visão assim muito bacana que você traz. Você está promovendo um curso de Milton Santos também, um baita de uma figura que precisa ser conhecida, assim como Paulo Freire não é conhecido. Por isso, muitas vezes as pessoas acabam acreditando, realmente, ele prejudicou a educação, sim, realmente. Eu nunca li nada sobre Paulo Freire, então vai falar mesmo.
Milton Santos também, gente. Uma história de luta pela educação brasileira, pelo país, de entendimento dessa sociedade. E aí, Melissa? Bom, mais uma vez, muitas informações, né? Vamos lá. O CAPES, nessa proposta aí de rodas de construção de conhecimento, acaba abrindo um espaço muito legal da gente conseguir trazer um diálogo horizontal, né, de fato, construção de conhecimento. O conhecimento ele se constrói na coletividade, né? Então, ninguém é dono da verdade, ninguém está ali com a verdade absoluta para dizer isso, isso, isso. Na verdade, a gente está construindo junto, né? É o máximo que a gente consegue. E aí, dentro dessas possibilidades, eu estou lá fazendo a mediação de algumas rodas, né? Duas com a Andréa Leão, que é de educação, e a roda Para Gostar de Política. Né? O próprio nome já é bastante sugestivo, como você falou lá no início. É costume, tem o dito popular, inclusive, né, que política, religião e futebol não se discute. Mas se discute sim, né? E precisa se discutir muito, na verdade. A gente não tem uma educação política no Brasil. A gente nunca teve uma educação política. E isso só favorece as grandes oligarquias, aos donos do poder, né? A quem se perpetua no poder desde sempre. Então, a gente tem famílias que estão no poder, e aí falando de uma política partidária, na verdade, a gente tem famílias que estão no poder desde que o Brasil ainda era um império. Né? Vão se perpetuando, vão se reproduzindo. É o filho, o neto, bisneto, tataraneto, segue o fio, né? E com o mesmo tipo de pensamento, fazendo o mesmo tipo de política, que é a política para si mesmo, para a própria família. Né? A ideia de se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Né? Isso vai se reproduzindo. Então, a gente, por falta dessa educação política, até porque educação política não interessa a ninguém, né? Interessa a quem? Interessa a gente, de fato, quem está aqui na base de tudo isso. Para gostar de política, ele acaba sendo muito provocativo. O objetivo central é mostrar que política é tudo, né? Política não é só partido político, política não é só época de eleição. Política é absolutamente tudo. Né? Viver é um ato político, o corpo é um objeto político. E no Brasil, morrer também é um ato político. Né? Olha aí as 608 mil vítimas do Covid. Que é mais política do que nessas vítimas? Não existe, não tem. Não é? Então, a ideia é, de fato, propor esse tipo de discussão, né? É falar o seguinte, olha, o preço do pão está aumentando, mas por que está aumentando? O que está acontecendo? E aí, em geopolítica mundial, geopolítica nacional, quais são as decisões que estão sendo tomadas? O que está acontecendo aí nesse mundão de meu Deus que está afetando o preço do pão na sua padaria? Porque algo que está acontecendo lá na China, do outro lado do mundo, está afetando o preço aqui. Né? Então, não é falar de político A ou político B ou de plataforma tal. Não, é alertar, na verdade, que ou a gente começa a, de fato, se interessar por política ou a gente vai continuar sendo governado por quem gosta. Olá, meu nome é Marcelo de Oliveira e sou professor de Educação Física. Eu trabalho com Educação Física e xadrez. O Educação Física eu trabalho em 2 escolas públicas, uma no município de Osasco, do 1º ao 5º ano, uma escola da prefeitura, e no estado, aqui em São Paulo mesmo, do 1º ao 5º ano também. Bom, para você manter a molecada motivada e interessada, é interessante que você proponha atividades diferenciadas, sem daquele contexto de que educação física é só futebol, corda e bambolê.
Então, eu trabalho muito com jogos de tabuleiro, né? Então, são jogos que trabalham a percepção, trabalham a cognição, raciocínio lógico, matemático, trabalha a questão do controle emocional e assim vai, né? E na parte de educação física, a parte motora, né, eu trabalho muito com atividades que desenvolvam as competências dos alunos, né? Então, eu tenho lá atividades em circuito que eu costumo usar, mas eu uso muito material, eu uso raquetinha de badminton, bolinha de piscina, bolinha de ping-pong. Eu desenvolvi uma que eu chamo de ponte de equilíbrio, eles fazem trabalho de equilíbrio, e eu saio desse contexto esporte, né, definitivamente. Então eu trabalho nessa questão, sempre propondo desafios para eles, né, inclusive nos jogos coletivos e jogos cooperativos também, como montagem de estratégia, discussão em grupo, e por aí vai. Então é dessa forma que eu tento motivar os alunos, tá bom? Obrigado.